Continuando o exercício número 3 do módulo 14, semelhança de triângulos frente 2. Vamos ver o que ele fala no exercício, no exercício. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Então, eu tenho duas situações nesse exercício, tá? Qual é a primeira situação? Então, uma pessoa que tem 1,80 m de altura, a sombra, de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros, tá? Eu não sei quanto mede esse poste. Então, a primeira situação, eu tenho uma pessoinha e um poste, tá? Eu tenho uma pessoa de 1,80 m, a sua sombra, como é que eu sei que é a sombra? Se o sol tá aqui, a sombra será projetada aqui. Então, a pessoa com 1,80 m, tá? 1,80 m, a sua sombra tem 60 centímetros, tá? Essa pessoa está em pé. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Então, eu sei que esse poste é maior que o menino, porque a sua sombra é maior, tá? O poste e o menino estão na mesma posição, tá? Então, aqui, a sombra do poste mede 2 metros. Eu não conheço a altura do poste, tá? Então, aqui eu tenho uma pessoa, aqui eu tenho um poste, tá? Bom, serão semelhantes? Sim, você percebe que tanto o poste quanto a pessoa formam um ângulo reto com a horizontal e se ele está no mesmo momento, o sol, a luz está incidindo no mesmo momento, os seus ângulos serão iguais. Portanto, os seus lados serão proporcionais, tá? Bom, então o que eu tenho que observar? Que eu não estou na mesma unidade de medida, tá? Então, o que eu tenho aqui, Eu estou em metro, centímetro e metro. Vamos colocar tudo na menor medida. Então, 2 metros corresponde a 200 centímetros. Centímetro, falta isso aqui ser chamado de metro. Metro, decímetro, centímetro. Então, eu terei 180 centímetros. Então, tudo na mesma unidade de medida. Então, o que eu vou fazer? A proporção. A altura da pessoa está para a altura do poste, assim como a sombra da pessoa está para a sombra do poste. Se eu quisesse pôr a sombra da pessoa está para a altura da pessoa está para a sua sombra, assim como a sombra do poste está para a sua sombra, também daria certo, tá? Então, eu vou pôr, a altura da pessoa está para a altura do poste, assim como a sombra da pessoa está para a sombra do poste, tá? Então, desse jeito, o que eu vou achar? A altura do poste, que é o X, tá? Corto, posso simplificar da maneira que eu quiser. Se eu simplificar aqui por 2 e por 2, eu vou ter assim, 3 décimos. 180 por x e 3 décimos, tá? Aplicou meios extremos, vai dar o quê? 1.800. Eu tenho que o poste tem 600, o quê? Qual foi a minha unidade de medida? 600 centímetros, correto? Então, agora, vamos para o segundo momento do exercício.
o que ele diz? Se mais tarde, tá? Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir o quê? Então, vamos lá. Então, ele fala assim, ó, se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, tá? Então, vamos partir daqui, ó. A sombra do poste era 200. Se diminuiu 50, veio para 150 centímetros. Mas a altura do poste eu já achei que é 600 centímetros. Correto? Tá? A sombra da pessoa passou a medir quanto? A altura da pessoa é a mesma, tá? Qual que é a altura da pessoa? É 180. Ele quer saber, tá? A sua sombra. Então, da mesma forma, ó, a altura da pessoa está para a altura do poste, a sombra da pessoa está para a sombra do poste. Então, olha, 180 está para 600, assim como x está para 150. Cancelo, dá para simplificar por 6, né, ó? Por 6. Então, eu vou ter o quê? 3 décimos, tá? E x por 150. Então, eu tenho 10x e 3 vezes 150. Cancelo, eu vou ter, então, 45 centímetros, que passou a ser a letra B, a sombra da pessoa.